E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um vídeo com atualizações de mercado sobre o Cruzeiro, jogadores que podem chegar ou deixar o clube nos próximos dias. Desde o início eu já peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada uma das possíveis negociações. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Como eu adiantei naquele vídeo extraordinário de ontem à noite, né, a transferência de Arrascaeta do Cruzeiro para o Flamengo já está acertada, não está sacramentada no papel ainda, porque os detalhes burocráticos estão sendo finalizados, né, pela parte jurídica e dos clubes, mas fato é que Arrascaeta vai ser jogador do Flamengo, 75% dos direitos dele comprados aí por aproximadamente 18 milhões de euros, sendo que o Cruzeiro recebe 13 milhões de euros na negociação, 7 milhões de euros agora, 3 milhões em junho e outros 3 milhões no mês de dezembro. Durante as negociações teve até o papo de Casas Bahia, né, o Itair Machado dando uma de suas declarações populistas de costume, falando que o Cruzeiro não era Casa Bahia para parcelar jogador e não sei o que. Fato é, negociações desse tipo não são feitas à vista. Barcelona, Real Madrid, Milan, ninguém compra jogador pagando à vista. Esses parcelamentos são totalmente normais e é a única forma de você conseguir de fato viabilizar uma negociação. Ninguém tem 13 milhões de euros para dar de um dia para a noite assim para outro clube, gente. Isso não existe. É importante ressaltar que as dívidas que o Cruzeiro tem, tanto com o Defensor e com o Atenas pela contratação de Arrascaeta e de Latorre lá em 2015, quanto à dívida com o Flamengo pela compra do Mancoejo, né, há um ano atrás, continuam existindo, tá? Essas dívidas não foram incluídas na negociação e inclusive acho importante que o Cruzeiro use parte desse dinheiro, ou pelo dinheiro todo se precisar, para já quitar essas dívidas mais emergenciais. Falando em grana efetivamente, vamos lá, são 13 milhões de euros pelos 50% do jogador, 25% do Cruzeiro, 25% dos Supermercados BH. Pelo acordo que o Cruzeiro fez com o Pedro Lourenço, que é o dono dos Supermercados BH, o supermercado vai pegar um valor menor na negociação, inclusive na apuração do Super Esportes, fala que vai ser um valor entre 6 e 10 milhões de reais que vai ser repassado para o empresário, o resto é do Cruzeiro. Então se a gente tira 10 milhões desse valor, já é 45 milhões que entra de fato nos cofres do Cruzeiro, sendo que 29 milhões que entram agora, por quê? A parcela de entrada da negociação, que são 7 milhões de euros, essa o Flamengo paga agora, é a condição para o Cruzeiro liberar o jogador inclusive. Então esses 7 milhões de euros, né, ou 29 milhões e pouquinho de reais, que é o correspondente na conversão atual, se o Cruzeiro já vai lá e paga ao Pedro o que deve do Supermercado BH, a gente ficaria na mão com 19 milhões de reais. E esse valor, suspeito inclusive, que não dá nem pra gente quitar totalmente as dívidas por Latorre e Arrascaeta e a dívida por Mancoejo. Isso porque, segundo o Itair Machado, né, a dívida que o Cruzeiro tem na FIFA pelos dois jogadores uruguaios é mais de 4 milhões de euros e a dívida que o Cruzeiro tem com o Flamengo pelo Mancoejo é aproximadamente 4 milhões de reais. Então acabaria que no fim das contas esse valor que o Cruzeiro vai receber daria espremendo aí para pagar essas dívidas mais urgentes que a gente tem. A parte boa da história é que se o Cruzeiro paga agora essa dívida por Arrascaeta, por Latorre e por Mancoejo e também já dá o dinheiro dos Supermercados BH, os próximos 6 milhões de euros que vão entrar do negócio vão ser totalmente do Cruzeiro. Então o Cruzeiro em junho recebe 3 milhões de euros, que inclusive poderiam ser gastos para a contratação de algum jogador eventualmente, e em dezembro mais 3 milhões de euros, e isso seria nosso, sem precisar dividir com outras partes. Até pelos nomes especulados recentemente, eu acho que a melhor solução para o Cruzeiro de momento seria não buscar uma contratação imediata, e um dos motivos é justamente o fato de todo mundo saber que o Cruzeiro recebeu um dinheiro agora pelo Arrascaeta, então todo mundo vai querer tirar dinheiro do Cruzeiro, vai pedir um pouco mais no negócio. Se o Cruzeiro adota um discurso de que não, esse dinheiro aqui nós vamos para pagar as dívidas e tal, não vamos buscar uma reposição. Aposta no David, que é um jogador que tem potencial para ser esse meia esquerda que a gente precisa. Tem o Rafinha e o Renato Kaiser como opções. Dá pra gente apostar nesses caras no primeiro semestre. Se porventura as coisas não derem certo, no meio do ano o Cruzeiro busca um jogador mais consolidado para a posição. E é importante lembrar que o meio do ano é o melhor momento para se fazer negociação, porque é no meio do ano que abre a grande janela de transferências na Europa, onde de fato os clubes fazem mais investimentos, onde tudo acontece de fato é no meio do ano. Essa janela de janeiro, ela é de pouquíssimas mudanças nos grandes clubes europeus,
mexicanos, que também é um mercado importante. Então eu tentaria levar essa situação sem fazer grandes investimentos até o meio do ano e vamos torcer para os caras darem certo, porque eu acho que o David tem qualidade para ser um jogador importante para o Cruzeiro, o Rafinha vai continuar sendo um jogador útil como já é. Se fosse para usar o dinheiro na reposição, um jogador pelo menos que a gente falou nos últimos dias aí, parece que já tá ficando fora de qualquer cogitação, que é o Soteldo. O venezuelano parece já tá com tudo certo para ir jogar no Santos, que vai comprar 50% dos direitos econômicos do baixinho por 3,5 milhões de dólares. Quer dizer, é um valor que o Cruzeiro tinha condição de pagar entrando esse dinheiro do Arrascaeta, mas parece que já tá tudo fechado, ele vai jogar no Santos mesmo, então vida que segue. O nome mais falado nos últimos dias para essa possível reposição é do Rodriguinho, né, ex-Corinthians que tá jogando lá no Egito. Como já falamos em mais de uma oportunidade, não é um jogador da mesma posição do Arrascaeta, ele não é ponta esquerda, que é onde o Arrascaeta joga, por isso eu não entendo que ele seria uma substituição imediata pro jogador. Mas aí tem um outro detalhe, se o Mano Menezes pedir a contratação do Rodriguinho, é porque ele quer contar com o jogador, e aí eu entendo que passa também, possivelmente, por uma mudança tática, né? Talvez o Mano esteja pensando em mudar alguma coisa, talvez botar o Cruzeiro esse ano naquele esquema que ele usava alguns anos atrás, né? Em 2015, por exemplo, que tinha 3 volantes, 2 meia atacantes ali mais perto de um camisa 9, tudo isso é possível, a gente só vai saber quando o time começar a jogar. De fato é que se o Cruzeiro pensa numa reposição de Arrascaeta por Rodriguinho, pura e simples assim, a gente acrescentaria ainda mais lentidão a um time que já é muito lento, né? A gente teria um time base aí praticamente inteiro formado por jogadores com mais de 30 anos, e o Rodriguinho não é jogador de intensidade, de correria, não é jogador que bota velocidade no jogo, então seria mais um problema no time. Eu acho inclusive que o esforço do Cruzeiro deveria ser no sentido contrário, menos jogadores experientes e um pouco mais de juventude, porque medalhão é o que a gente mais tem. Vale ressaltar ainda o péssimo desempenho que o Rodriguinho vem tendo no glorioso futebol egípcio, né? Se eu trouxe os números ontem do Keno, que tá comendo a bola lá, muito gol, muita assistência. O Rodriguinho tem 12 jogos até aqui pelo clube, né? O mesmo clube do Keno, inclusive. Ele não marcou nenhum gol, deu uma assistência e atualmente ele era reserva do time e foi até retirado da lista de inscrição recentemente. Fechando minha opinião sobre o Rodriguinho, eu só traria ele se fosse uma opção de negócio realmente muito barata. É um jogador que foi comprado pelos egípcios por 6 milhões de dólares há 6 meses atrás. Desde então ele só se desvalorizou. Então para comprar esse jogador eu acho que teria que ser uma condição muito boa. Eu acho que metade desse valor aí já estava ótimo, muito longe dos 8 milhões que falaram que o Cruzeiro poderia pagar nele. Eu acho que seria um absurdo dar tanto dinheiro em um jogador que está em baixa. E sem considerar mudanças táticas no time, para mim o Rodriguinho é um jogador para disputar a posição com o Thiago Neves. Ele não é substituto do Arrascaeta, a gente precisaria ter outro jogador para seguir jogando na ponta esquerda. Pode até ser o David, mas eu entendo que a contratação do Rodriguinho não é necessária e seria gastar dinheiro em um nome que provavelmente não vai dar o retorno que a maioria está esperando. Outra novela retomada hoje é Bruno Henrique, né, que tem episódios aí já há alguns meses. Fato é que o Cruzeiro, que parecia ter desistido da negociação, até porque o jogador está em estágio avançado, o seu acerto com o Flamengo, parece que o Cruzeiro vai fazer ou já fez uma proposta ao Santos que envolveria a ida do zagueiro Manuel e o empréstimo do atacante Raniel para contar com o Bruno Henrique aqui. Mais um valor, não revelado qual seria esse dinheiro. Então assim, eu acho que é muito esforço por um jogador que de fato é um ponto esquerda, poderia ser esse substituto do Arrascaeta, mas o Bruno Henrique fez uma temporada de 2018 ruim, é importante lembrar isso também, e competir com o Flamengo com a grana que os caras têm é muito complicado. Não acho que o Cruzeiro vai ganhar essa parada e acredito que no fim das contas o Bruno Henrique vai ser jogador do Flamengo mesmo. Quem também jogou pelo Santos em 2018 e segue interessando ao Cruzeiro é o lateral esquerdo Dodô. Segundo Samuel Venâncio lá da Itatiaia, o Cruzeiro segue monitorando a situação do jogador, não tem proposta oficial de momento, tá? Parece que o Dodô vai se reunir lá na Itália com o pessoal da Sampdoria para tentar chegar a um acordo, resolver a sua vida. E o Guilherme Guimarães do Hoje em Dia até falou que o Cruzeiro fez uma proposta à Sampdoria trocando, né, Dodô por Raniel, mas os italianos não toparam o negócio. Então essa especulação aí parece já descartada. Se o Cruzeiro trouxer o Dodô, deve ser por dinheiro mesmo. Mancoejo é outra negociação que segue se arrastando aí há mais de um mês, né? O jogador tem interesse lá do São Lourenço, inclusive o Romagnoli, que é o diretor de futebol deles, falou que tá bem otimista para fechar rapidamente essa transferência aí. Fato é que até agora nada de novo na história, e o presidente do Boca Juniors também falou que tem interesse no Mancoejo, que estão monitorando a situação do jogador. Até o momento nada feito, e como eu já falei em outras oportunidades, se o Cruzeiro, na minha avaliação, conseguir o dinheiro que ele deve ao Flamengo pela compra do Mancoejo,
zera essa dívida, Mancoejo vai embora, por mim já tá ótimo. O negócio é se livrar de um jogador que é bom profissional, mas que não conseguiu dar retorno técnico durante essa passagem pelo Cruzeiro, então que siga sua carreira e seja feliz em outro lugar. Por fim, o Cruzeiro acertou a rescisão de contrato do lateral esquerdo Pará e do meia Alex, tá? Os dois jogadores que estavam emprestados. Nessa última temporada, o Pará teve no Guarani e o Alex teve no Atlético Paranaense. Ambos tinham contrato aí durante esse 2019 com o Cruzeiro, chegaram a acordos amigáveis e rescindiram. As rescisões já estão divulgadas inclusive no BID lá da CBF, então eles não têm mais nenhum vínculo com o Cruzeiro. Acho até que são jogadores que tiveram poucas oportunidades, nunca receberam uma sequência de jogos no Cruzeiro, e fato é que no fim das contas o Pará foi um jogador trazido muito novo do Bahia como uma grande promessa, e o Alex também veio como grande promessa lá do futebol paulista ainda na base, brilhou muito na base, no profissional nunca conseguiu render a mesma coisa, também teve pouquíssimos minutos. No fim das contas são mais dois jogadores jovens que o Cruzeiro dá um jeito de fuder com a carreira deles aí, não dando oportunidades. É lógico que os jogadores também têm sua parcela de culpa por não terem conseguido render aquilo que o clube imaginava quando os contratou, mas fato é que o Cruzeiro tem gerido muito mal a carreira dos jogadores e tratado muito mal as suas promessas. Que sejam felizes aí no prosseguimento das suas carreiras. Inclusive o Pará já acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto, vai disputar o Campeonato Paulista pelo clube, beleza? Bom galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada uma dessas negociações aí. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!